A Estrada de Espinho-Inverno. Por Laura Michet. Quando a noite caiu, as botas de Maja já estavam ensopadas por causa da neve. A cada passo, ela sentia a água gelada subir dos calcanhares aos tornozelos como uma faca cortando seu pé. Os outros soldados também estavam penando com a situação. Afinal, caminhar 25 quilômetros colina abaixo, com neve pela cintura, não era tarefa fácil. Mas os legionários que lideravam a coluna não demonstravam cansaço. Eles mantinham o mesmo ritmo confiante desde o início da manhã e seus olhos atentos continuavam mirando o horizonte. Eles devem ter botas melhores, pensou Maja. Os trifarianos são durões, mas ninguém consegue ser tão durão assim sem uma bota decente. Ei, murmurou Zalt. Tudo bem aí. Zalt, o único minotauro do bando, era mais alto, mais corpulento e mais velho do que todos os outros. Ele estava usando seus cascos para abrir caminho na neve. Maja ficou com inveja. Bem que eu queria não sentir meus pés, disse ela. Se eu não tivesse pés, ninguém poderia me fazer marchar. Na última campanha contra a Garra do Inverno, eu vi o pé de um dos soldados congelar totalmente, disse Zalt. Os dedos dele se quebraram quando ele colocou as botas. Então, vupt, o general Darius cortou tudo fora. Maja olhou para a montanha. Lá embaixo, em uma das curvas da estrada, ela podia ver Darius, a mão de Noxus em pessoa. O gigantesco machado do general reluzia em suas costas. Você tem sorte de estar aqui, disse Zalt. Darius conhece essa estrada melhor do que ninguém. Ele a construiu durante a campanha do Darkui. E podemos ajudá-lo a tomá-la de volta. Uma faísca de raiva surgiu no olhar de Zalt. Maldita Garra do Inverno. De um lado e de outro da estrada construída por Darius, penhascos erguiam-se imponentes. Ao olhar para cima, Maja podia ver as silhuetas vigilantes dos soldados. Os batedores nunca têm folga, perguntou ela. O que? Ela apontou. Os batedores. Que batedores? Perguntou Zalt. Em seguida, ele também olhou para cima. O que quer que ele tenha praguejado naquela hora foi abafado pela avalanche. Duas cortinas brancas se desprenderam do topo dos penhascos. E quase instantaneamente, obstruíram a passagem. À medida que a avalanche descia pelas encostas pesadas, massas de neve desabavam sobre a coluna noxiana, soterrando os soldados, fileira por fileira. Maja tentou se segurar, mas era como ser atropelada por um basilisco em disparada. Houve um estrondo ensurdecedor, uma branquidão sufocante e depois a escuridão e o peso esmagador do inverno. Vushi. Alguém retirou Maja do monte de neve. Levante-se, ordenou ele com uma voz que soava como duas espadas se chocando. Desenterre eles. Ela se levantou e começou a cavar. Foi então que ela percebeu que estava cavando ao lado do general em pessoa. Darius então encontrou um casco na neve. Zalt, gritou Maja. Ela ajudou o general a resgatá-lo. Maja levantou a cabeça em direção à encosta congelada. Lá em cima, os guerreiros da Garra do Inverno vasculhavam o que restará dos cadáveres noxianos. Não temos como recuar, pensou Maja. Darius estava contando as perdas. Oficiais, gritou ele. 2 legionários trifarianos aproximaram-se rapidamente. Reportem as baixas. Tem um rio no próximo vale. Vamos nos reagrupar lá. Darius vistoriou as combalidas fileiras noxianas com uma expressão de raiva levemente contida. Se não conseguirem andar, se arrastem. Quando o sol fraco desapareceu no horizonte, os guerreiros da Garra do Inverno seguiram a coluna noxiana até o rio congelado, alvejando-os com flechas afiadas. Mas isso não diminuiu o passo da disciplinada legião trifariana. Respirando com dificuldade, Maja tentava acompanhar o ritmo. O rio congelado era largo e escorregadio o bastante para servir de obstáculo à aproximação da Garra do Inverno e posicionados. Na margem, os noxianos sabiam que qualquer ataque teria que vir das árvores próximas. Apesar do fogo esporádico que surgia nas clareiras entre os pinheiros, Darius ordenou que 2 trincheiras fossem cavadas em paralelo à margem. Os soldados começaram a usar seus escudos como paz e Maja viu que Darius fez o mesmo. Lembre-se deste momento, disse Zalt. Você está vendo a mão de Noxus cavando com a infantaria. Depois todos começaram a preparar as estacas para a primeira trincheira. Darius examinou as defesas ao longo da fileira, mas parou em Zalt. Você parece familiar, disse ele. Eu lutei na primeira campanha em Freljord, general. Zalt gestou com a cabeça em direção a Maja.
Acabei de dizer a esta jovem que lá foi bem pior. Darius olhou Maja de cima a baixo. Esta é sua primeira ação militar, disse ele. Ela se perguntou como ele tinha adivinhado. Sim, general. Não perca tempo com seus próprios medos, disse ele. Concentre-se em enfrentar o inimigo. Em enfiar sua espada no pescoço dele. Maja não sabia o que dizer. Zip. Algo passou voando entre eles e um dardo se alojou na parede da trincheira. Maja virou-se na direção das árvores. Os galhos estavam balançando, espadas reluziam e a luz da lua iluminava as armas de osso polido. Assumir posições, berrou Darius. Enquanto os Noxianos corriam para se abrigar, e outra saraivada de dardos emergia das árvores, Maja viu um soldado cambalear com 1 metro de madeira enfiado no peito. Com flechas ricocheteando do machado em suas costas, Darius passou em velocidade por Maja e Zalt. Falta pouco para eles virem, disse ele. Seus olhos brilhavam com uma feroz excitação. E é aí que atacaremos. Assim que ele acabou de falar, um rugido ecoou das árvores. Um bando de felinos de 6 patas saiu da escuridão, mirando suas garras treinadas nos pescoços noxianos. A garra do inverno veio em seguida. Quando os legionários trifarianos saíram das trincheiras para confrontá-los, Maja empunhou sua espada. Ela viu Darius baixar seu machado como se fosse uma guilhotina. Ela também estava se levantando pronta para lutar quando Zalt desabou ao seu lado. Tinha uma lança enfiada em seu ombro. Vá, disse ele, ofegante, mas Maja decidiu ficar ao lado dele. Os guerreiros da Garra do Inverno se aproximaram rápido, balançando seus machados pelos ares. Com o braço bom, Zalt desviou de um golpe que mirava seu crânio e Maja derrubou o agressor, mas em vez de acabar com ele, ela se virou para Zalt. Ela podia salvá-lo. Ela tinha que salvá-lo. Ela arrastou Zalt em direção ao rio, para longe do combate, e os dois deslizaram pela neve por trás da coluna noxiana. Quando Zalt caiu de joelhos, sem conseguir respirar, Maja sentiu uma súbita vontade de atravessar o rio e fugir com ele. Não. Zalt sabia o que ela estava pensando. Um noxiano nunca foge. O coração de Maja estava acelerado. Ela abriu a boca para argumentar com Zalt, eu sei, eu sou noxiana, mas as palavras não saíam. Depois Zalt arregalou os olhos e uma mão pesada repousou no ombro de Maja. Ela sabia quem era antes mesmo de se virar. Enfrente o inimigo, grunhiu Darius. Você não está enfrentando eles. Com um puxão, Darius fez ela girar no gelo. Os noxianos que fogem são mortos, disse ele. Pelas suas mãos, pensou ela. Pelo seu machado. Enquanto ela olhava para ele, Darius levantou o machado e, naquele instante, Maja pensou, acabou. Serei executada. Mas o golpe nunca veio. Uma rajada de flechas atingiu a lâmina do machado e caiu em volta dele sem causar dano. Depois Darius voltou a abaixar o machado. Noxianos não fogem. Noxianos vencem, grunhiu ele. Nós retalhamos qualquer um que ouse fazer qualquer coisa contra nós. Com essas palavras, uma raiva súbita tomou conta de Maja, raiva da Garra do Inverno, mas principalmente de si mesma e do seu medo. Tremendo e com os membros congelados, ela empurrou Zalt para o lado. Ela ouviu quando ele gemeu ao cair no gelo. Mas ela o deixou lá, e Darius também. Ao lado dele, marchando junto, ela entrou no turbilhão de aço noxiano. As espadas soltavam faíscas e Maja não parou até que seus músculos estivessem queimando e suas mãos em carne viva após tantos impactos. E a cada golpe, ela repetia para si mesma, viva. Vença. E retalhe a todos eles. Quando o sol nasceu, a Garra do Inverno tinha seguido o caminho. Ao voltarem, Darius e Maja encontraram Zalt na margem do rio, com o peito cravejado de flechas. Morto. Maja ficou sem reação. Ela tinha ficado repetindo para si mesma que ele ia conseguir reagir, ele ia conseguir lutar. Mas ele tinha morrido ali, exatamente onde eles o deixaram. Eu estava tentando protegê-lo, disse ela a Darius. Ele era um bom soldado. Eu estava tentando protegê-lo. Darius fez uma pausa. Péssima decisão, disse ele. Maja ficou surpresa. Como assim, senhor? Você devia ter ficado lutando ao lado dos que tinham chance de sobreviver. Ele olhou para Maja. Ela estremeceu. Seus olhos eram ferrenhos. O velho Zalt estava pronto para morrer. Mas você deveria estar pronta para lutar. Sim, gaguejou ela. Eu vou melhorar, senhor.
Darius virou-se para o norte, na direção dos cumes da cordilheira de Spinvernum. Maja viu que havia fogueiras de campanha. A fumaça subia por entre as árvores. Era a garra do inverno aguardando. Então melhore logo, disse Darius.